Boa tarde, queridos. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Os que vieram hoje pela primeira vez, tem um menininho ali, tem outro menininho ali. Sejam muito bem-vindos. A nossa casa acolhe vocês com o coração e alegria. Aproveitem bastante a nossa casa. Bom, gente, hoje sou eu quem vou falar com vocês. Ai, meu Deus. Então, vocês, por favor, me ajudem. Mandem vibrações boas para mim. Mandem vibrações assim para eu conseguir ler, entender o que eu estou lendo e poder discutir com vocês. Ó, tá liberado a perguntar, tá? Aí eu olho aqui, copio tudo e falo para vocês. Tá bom, queridos? Bom, então vamos lá. Como vocês sabem, esse ano nós estamos estudando esse livro, para os novos principalmente, Fonte Viva. Esse livro, ele contém as mensagens enviadas por Emmanuel. E quem psicografou essas mensagens foi o Francisco Cândido Xavier, o nosso querido Chico Xavier. Então, o Emmanuel mandou as mensagens inspirando o Chico Xavier e o Chico escreveu, certo? Então é isso que é uma mensagem psicografada, recebida por um espírito do bem, através de um mentor. Bom, nessa aula de hoje, porque não é palestra, né? Essa conversa de hoje, nós vamos estudar desse livro a lição 103. O título é Esperar e Alcançar. Esse versículo 6, capítulo 15, capítulo 6, versículo 15, está numa carta que Paulo, o apóstolo Paulo, enviou para os hebreus. E começa assim, essa frase que está nesse capítulo, nesse versículo. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Olha que coisa profunda. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Então, o que nós vemos? Nós vemos que esperar é ter paciência, persistir sem cansaço. E alcançar é conquistar, triunfar. Ou seja, a lição começa nos dizendo, isso que eu estou lendo para vocês, grande parte, na maior parte, é do livro. Eu não consegui ficar sem escrever a mensagem do livro, copiar o livro, porque cada frase é uma lição. E eu pensei, eu não vou conseguir falar tudo que tem nessa lição só da minha cabeça, tá? Então, a primeira frase, a primeira parte da lição, ela diz assim: a esperança de atingir a paz divina com felicidade inalterável vibra em todas as criaturas. Ou seja, a esperança está dentro de todos nós, certo? O anseio dos patriarcas da antiguidade é análogo ao dos homens modernos. Traduzindo, a preocupação, a aspiração do chefe masculino de uma família ou linhagem com autoridade e poder sobre seus membros, os patriarcas, da antiguidade é análogo, ou seja, é igual aos de hoje, dos homens de hoje. Então, aquelas preocupações, aquelas ansiedades todas dos homens lá de trás são iguais às de hoje. Então, tudo isso é básico, não mudou. Tudo isso faz parte das vidas de todos, sempre foi e eu acredito que sempre será. Bom,
Emmanuel nos dá exemplos de preocupações, de aspirações. Não é o Emmanuel, quer dizer, é o Emmanuel, mas está na carta do Paulo, tá? E aqui estão os exemplos. Copiei todos, vocês vão ver que não dá para deixar. Ó, tudo isso aqui com risquinho está no livro. Como é que eu vou gravar tudo isso? Não dá. E é muito importante, não pode deixar de falar nenhum. Ó, o lar coroado de bênçãos. A gente quer. A gente tem essa preocupação para que isso aconteça. Olha, linda. O dever bem cumprido. Quem não quer fazer o dever bem cumprido? A consciência edificada. O que é isso? É a voz interior que Deus nos dá e que nos ajuda a entender o que é certo e o que é errado. E o que é edificada? É uma conexão com o divino. Ou seja, aquela voz que a gente tem dentro da gente, ela fala pra gente, isso daí tá certo, isso daí não tá. Cuidado. Certo? Aí, ela fala que essa conexão com Deus é a forma que todo mundo espera. Que essa consciência seja abençoada por Deus, esteja ligada com Deus. Vocês estão entendendo? O ideal superior convenientemente atendido, ou seja, o desejo super favoravelmente atendido, ou seja, que o nosso desejo seja atendido. Eu quero isso. Todo dia eu peço a Ele que Ele me dê. Agora, sempre com muito respeito, sempre com aquela coisinha que eu falei antes, né? Vamos entender interiormente se a coisa é boa ou não. Vamos tomar cuidado com o que a gente pede. Isso é muito importante. O trabalho vitorioso. Quem não quer um trabalho vitorioso? Todos nós queremos. A colheita feliz. O que as pessoas que plantam querem? Uma colheita farta. O que nós plantamos, o que nós queremos, que seja feliz, que seja bom, que seja favorável. As aspirações da alma são sempre as mesmas em toda parte. Ou seja, o querer, o desejar é igual em todo lugar. Todo mundo quer a mesma coisa, esteja onde estiver. Pode estar nos Estados Unidos, no Japão, na China, não sei mais aonde. As pessoas querem a mesma coisa. Todas. Desculpe. Contudo, esperar, olha o título, hein, da lição, esperar e alcançar. Ter paciência significa persistir sem cansaço. Aí eu estava conversando aqui com a Miriam, antes de começar, e fui falar para ela a lição, né? Que eu tinha que falar hoje com vocês. E aí, ela falou, eu já fiz essa palestra, ela já fez tudo, né? E não sei nem como ela lembra que ela fez. Aí ela vira para mim e fala assim, eu tenho um exemplo ótimo para dar para você. Eu falei, é mesmo? Ela falou, é. Eu falei, se eu lembrar, eu vou falar. Lembrei, gente. Mas eu não vou falar, ela vai falar. O que é esse persistir sem cansaço? Por favor, minha querida, você é capaz de falar muito melhor que eu. Você... Porque eu falei sobre a esperança na última palestra, e a esperança, gente, é uma coisa viva, uma luz viva dentro de nós, né? É uma que nunca podemos apagar, não podemos deixar. Eu dei o exemplo das 4 velas, né? Quem esteve a semana passada deve lembrar. Mas o que eu falei para a Ana é que lembram-se, todos devem ter lembrança de que houve aquele terremoto, aquela explosão no Chile, numa mina. E que as pessoas, os trabalhadores, os mineiros, ficaram todos
vamos dizer, presos e sem uma possibilidade nem de comunicação, nem de nada. Não sabiam se eles estavam vivos ou mortos. Mas a coisa mais bonita que aconteceu foi que eles nunca perderam a esperança de serem vamos dizer, libertados, saídos daquele buraco. Então eles dividiram o mínimo de ração que tinha e mantiveram essa fé viva. Essa fé viva igual à esperança. Então eles foram salvos. Ninguém morreu. Gente, eu não me lembro agora quanto tempo eles ficaram. Mas foi um tempo enorme. E por isso que eu falei, Adriana, estou com a Adriana na cabeça. Eu falei, Aninha, desculpe, é que eu estou com tosse mesmo. Desculpe, Aninha. Mas é o seguinte, gente, eles nunca perderam a esperança. Imaginaram vocês num buraco, sem comunicação, sem comida, sem nada. Só eles lá. Acho que eram 30 homens, não sei. E a esperança viva, acesa dentro de cada um deles. Por isso que a Ana está falando que não desistam nunca de nada. Vão em frente, que nós nunca estaremos sozinhos. Não é, querida? É isso aí. Obrigada, querida. Então deu para entender bem o que é persistir. Né? É ficar ali, não desiste nunca. Bom, sem cansaço. Né? Porque às vezes a gente dá uma escorregadinha, né? Parece que não sei, acho que não é bem assim, parece que eu estou desanimando um pouco. Não, não pode. Quando acontecer isso, gente, prece. Na hora, já se liga com o mentor, já se liga com o plano superior e entra na prece. E ao cansar, expressa triunfar definitivamente. Ou seja, a gente vai fazer essa paciência persistir. Por quê? Porque no final nós vamos triunfar. Então, quando a gente estiver passando uma fase difícil, não desiste. Não desiste. Persiste. Certo? Tá entendendo, né, lindo? Tá bom. Aí, ele fala assim: entre o objetivo e a meta, faça imperativo o esforço constante e inadiável. Vou falar de outra forma. Entre o objetivo, quer dizer aquilo que a gente quer, e a meta, alcançar o que a gente quer, faça imperativo, ou seja, fica firme no esforço constante e inadiável. Não pode deixar para amanhã, para daqui a pouco. É inadiável. Tem que persistir, tem que fazer esse esforço. A paciência traduz obstinação pacífica na obra que nos propomos realizar. Ou seja, a paciência é a persistência, é persistir pacificamente na obra que nos propomos, no que nós queremos fazer, tá? No que nós precisamos atingir, realizar. Se pretendes materializar os teus propósitos com o Cristo, guarda a fórmula da paciência como a única porta aberta para a vitória. Olha a paciência aí de novo. Gente, como é importante a paciência. Meu Deus. Vou falar de novo. Se pretendes materializar teus propósitos, ou seja, seus objetivos, com o Cristo, guarda a fórmula da paciência como a única porta aberta para a vitória. A paciência vai nos levar à vitória. Aí ele pergunta assim: há sofrimentos em teus sonhos torturados, incompreensão de muitos em derredor dos teus desejos, a ingratidão e a dor te visitam o espírito? Ele responde: não chores, perdendo os minutos, nem maldigas a dificuldade. Então, se a gente está sentindo todos esses problemas, a gente não pode ficar reclamando,
a gente não tem que ficar lamentando, a gente tem que agir, fazer a nossa parte. Outra palavra. Se cada noite é nova sombra, cada dia é nova luz. Olha que coisa bonita. Se cada noite é nova sombra, não, se cada noite é nova sombra, cada dia é nova luz. Então nós temos sempre uma manhã para ficarmos positivamente ligados com o plano superior. Lembra-te de que nem todas as águas se acham no mesmo nível e nem todas as árvores são iguais no tamanho, no crescimento ou na espécie. A gente vê isso. Bom, eu gosto muito, sabe do que eu já reparei que eu fico muito impressionada? É com a gente mesmo. Gente, nós não somos todos iguais. Uma cabeça, 2 braços, 2 pernas, um corpo. Tem um parecido com o outro? Não tem. Então, como é que é? Estamos, como diz o Espiritismo, cada um num nível. Então, dentro do nosso nível, de cada um de nós, vamos fazer o melhor possível. Porque nós estamos aqui para crescer, para evoluir. Recorda as palavras do apóstolo dos gentios, ou seja, as palavras de Paulo para os não-judeus. Esperando com paciência, alcançaremos a promessa. Paciência. Muito, o tempo todo. Muita paciência. E nós vamos conquistar os nossos pedidos. Não te esqueças de que o êxito seguro não é de quem o assalta, mas sim daqueles que sabe agir, perseverar e ficar. Ou seja, o êxito não é daquele que quer de repente que aconteça a coisa, rapidamente. Não, é daquele que sabe agir, ou seja, fazer. Não podemos ficar parados. Perseverar, ficar e esperar por ele. Deu para entender até aí? Então fiquei contente porque eu estou acabando. Então vamos ter paciência para triunfarmos com calma. Como diz o título da lição, esperar e alcançar. Queridos, que todos nós consigamos ter paciência, que todos nós consigamos ter fé, ter força e determinação para chegarmos ao nosso objetivo. Que assim seja. Graças a Deus. Beijo.